Fala pessoal, tudo bem? Essa aula aqui é de correção dos exercícios que ficaram de lição, tá? Da página 33, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. No exercício 1, ele traz a expressão, né? Ele diz que a expressão 1/10 de milésimo de metro pode ser escrito como potência de 10 da seguinte forma. Então, ele coloca lá uma continha lá para você fazer. E lá embaixo ele está dizendo que os átomos têm aproximadamente um diâmetro de aproximadamente 1/10 de bilionésimo de metro. Então, como é que ficaria essa conta, né? Esse é o exercício 1. Então, 1/10 de bilionésimo. Então, aqui 1 sobre 1 bilhão. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Multiplicando isso daí, você vai ter 1 em cima e embaixo o 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 10. Invertendo a potência, né? Então, inverte, troca o sinal dos expoentes, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 10. Tá? Então, usando potência de 10, essa é a maneira de representar essa frase, né? Esse dado, no caso, né? Então, vamos lá. Esse é o exercício 2, tá? No exercício 2, ele traz também aqui uma notícia e ele fala que a frota da cidade de São Paulo, a frota de veículos, ultrapassou a marca de 7 milhões de veículos. E pede para escrever isso em notação científica. Então, como é que ficaria, né? Você tem lá 7 milhões, isso, de veículos. Então, como eu falei, né? Você tem que deixar o número entre 1 e 10, a vírgula tem que ficar aqui. Então, o resultado disso ficaria 7,0 vezes, ou simplesmente 7, tanto faz, vezes 10. E aí você vai contar essas casas que estão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 elevado a 6, certo? Então, essa é a escrita em notação científica. Só isso. Exercício 3, tá? Exercício 3, ele fala o seguinte, né? Também traz uma notícia aqui, que em 2008 o Brasil foi um dos 3 maiores produtores de frutas do mundo, ficando somente atrás da China e da Índia, representando cerca de 5% da produção mundial. Sua produção superou 40 milhões de toneladas. Então, ele pede para escrever esse número em forma de potência de 10, né? Notação científica. Então, 40 milhões de toneladas. Então, vamos escrever isso aqui, 40 mil milhões de toneladas. Beleza. Então, da mesma forma, tem que deixar o número entre 1 e 10, a vírgula tem que ficar aqui. Então, isso aqui vai ficar 4,0 ou só 4, tá? E aí você conta aqui essas casas que ficaram aqui, ó. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vezes 10 elevado a 7 toneladas. Tudo bem? Esse é o exercício 3. Exercício 4. Então, no 4 ele fala assim: escreva em notação científica os números destacados em cada das afirmações. Então, em 1 grama de água, então tem esse número gigante aqui. Vou escrever ele aqui, ó, 23. E aí tem, ó, 3, 6, depois 9, 12, 15, 18, 21 zeros.
Então, essa é a quantidade de moléculas de água que existem em 1 grama de água, tá? Bom, e aí a mesma coisa, ó. Número entre 1 e 10, vírgula tem que ficar aqui. Conta as casas que ficaram para trás. No caso, como ele tem 21 zeros, vai contar o 3 também, são 22 casas. Então, aí vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a 22. Deixa eu arrumar esse 2 aqui. Certo? Isso foi a A, né? Então, esse aqui é a letra A. Na letra B. Letra B, o diâmetro do planeta Marte mede cerca de 6,8 quilômetros. E a distância mínima de Marte ao Sol é 205 milhões de quilômetros. Então, vamos lá. O primeiro valor, 6.800 quilômetros. Tá? Tem que escrever isso aí em notação científica. Como fica? Vírgula aqui. Então, isso aqui vai ficar 6,8 vezes 10 elevado à terceira quilômetros. Depois, o outro dado é 205. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros também. É a distância aí mínima entre Marte e o Sol. Vírgula, onde a vírgula vai ter que ficar aqui, ó, para ficar o número entre 1 e 10, vai ficar 2,05, então coloca lá 2,05 vezes 10, e aí conta as casas, essas casas aqui, depois da vírgula, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então aqui 8 quilômetros. Beleza. Tem a letra C agora. Então, na letra C, ele fala o seguinte: o diâmetro de um átomo de hidrogênio mede. Aí tem esse número também aqui, cheio de casas decimais. Então, vamos colocar aqui, ó, 0, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 0, 6 centímetros, tá? Então tem esse número aí, passa para a notação científica. A vírgula vai ter que ficar aqui para se transformar em um número entre 1 e 10. E daí que a gente faz? Conta as casas que estão, né, que estão entre as vírgulas aqui agora, tá vendo? Então, contando as casas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 1,06 vezes 10 elevado a menos 8. Lembra que... Isso aqui é centímetros. Lembra que quando o número é bem pequeno, expoente é negativo, porque na verdade isso aí é uma fração. A fração de um inteiro, né? Vai aparecer uma potência de 10 no denominador, e essa potência de 10 vai para o numerador, e aí ele fica negativo, expoente. Certo? Então, essa aí foi a letra C do exercício 4. No exercício 5, ele pede para transformar aqui esses prefixos em notação científica. Ó, exercício 5. Então, o prefixo centi, lá na letra A, o prefixo centi é usado em expressões como centímetro e equivale a 1/100º de metro. Então, vamos lá. Como é que fica 1/100º? 1 sobre 100. 1/100º do metro. Bom, 1/100º é 1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros. Certo? Beleza. Letra B. Letra B, o prefixo mega é utilizado em expressões como megalitro, unidade usada para medir a capacidade de lagos e represas, e equivale a 1 milhão de litros. Então, 1 milhão. Então, 1 milhão de litros. Beleza. Então, 1 milhão tem 6 zeros. Isso aqui vai ficar 10 elevado a sexta litros.
E na letra C, a gente tem lá o prefixo micro é usado em expressões como micrograma e equivale a milionésima parte de um grama. Milionésima. Então é 1 sobre 1 milhão. Milionésima parte. Isso aqui está em gramas. Deixa eu colocar aqui. Bom, então daí como fica? Transformando isso aqui em potência de 10, o denominador vai ficar 1 sobre 10 elevado a sexta. Inverte o sinal, né? Passando ele para o numerador, isso vai ficar 10 a menos 6 gramas. Certo? Então, beleza, essa foi a correção dessa aula aí. Tá? E posteriormente a gente vai postar mais exercícios aí desculpa, um novo vídeo com a continuação da